Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 20, diz assim: Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vou repetir, livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 20, nos diz assim: Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Diante desse texto do Apocalipse capítulo 2, verso 20, nós vemos aqui que Tiatira era uma cidade comercial da Ásia Menor, conhecida por suas associações profissionais. Muitas dessas associações realizavam festas ligadas à idolatria e à imoralidade. Por causa disso, os cristãos enfrentavam uma forte pressão para se adaptar aos costumes da sociedade e comprometer a sua fé. É nesse contexto que Jesus envia a sua mensagem à igreja de Tiatira por meio do apóstolo João. Cristo se apresenta como Filho de Deus, com os olhos como chama de fogo e pés semelhante aos de bronze reluzente. Seus olhos revelam que nada escapa ao seu conhecimento, e os seus pés representam autoridade para julgar com justiça. Antes de corrigir a igreja, Jesus deixa claro que conhece profundamente sua condição espiritual. Entre as 7 igrejas do Apocalipse, Tiatira recebeu uma das cartas mais longas escritas por Cristo. Isso nos mostra que o Senhor tinha algo muito importante para dizer àquela igreja. Curiosamente, a repreensão não foi dirigida a uma igreja sem amor, sem fé ou sem serviço. O problema de Tiatira era mais sutil e perigosa. Ela estava aprendendo a conviver com aquilo que Deus mandou confrontar. A tolerância de Cristo confrontou. Ao escrever para a igreja de Tiatira, Jesus começa reconhecendo suas qualidades. Era uma igreja marcada pelo amor, pela fé, pelo serviço e pela perseverança. Não era uma igreja acomodada, era uma igreja ativa, comprometida e dedicada à obra de Deus. Além disso, suas últimas obras eram maiores do que as primeiras, demonstrando crescimento e maturidade espiritual. Entretanto, apesar de tantas qualidades, existia um problema sério que ameaçava sua saúde espiritual. Jesus declara: Tenho, porém, contra ti. A igreja estava tolerando uma mulher chamada Jezabel, que se apresentava como profetisa e influenciava os servos de Deus a aceitarem práticas contrárias à palavra. Provavelmente Jezabel não era o seu nome verdadeiro. O Senhor faz referência à rainha Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, que conduziu Israel à idolatria e à corrupção espiritual. Da mesma forma, aquela falsa líder estava misturando verdade com engano e levando muitos a acreditar que era possível servir a Deus sem abandonar as práticas pecaminosas. O problema não era apenas uma mulher ensinando falsamente, mas uma influência espiritual de engano que estava sendo aceita dentro da igreja. O foco da repreensão de Jesus não era uma pessoa em si, mas a falsa doutrina, o pecado tolerado e a ausência do discernimento espiritual.
O ponto central da repreensão de Cristo não era apenas a existência do erro, mas a tolerância da igreja diante dele. Eles possuíam amor, mas estavam deixando de lado o discernimento. Tinham um serviço, mas não estavam protegendo a verdade. Cresciam em atividades, mas permitiam que aquilo que desagradava a Deus permanecesse sem confronto. Essa realidade continua extremamente atual. Vivemos em uma geração que muitas vezes confunde o amor com permissidade, graça com ausência de arrependimento e tolerância com o abandono da verdade. Em muitos lugares o pecado deixou de ser confrontado porque existe o receio de desagradar pessoas. Porém, Jesus demonstra que uma igreja saudável não é apenas aquela que ama, mas também aquela que guarda a sua palavra. Mesmo diante daquela situação, o Senhor revela a sua misericórdia. Ele afirma que concedeu tempo para que houvesse arrependimento. Deus sempre oferece oportunidade para a mudança antes de exercer o juízo. Contudo, quando a verdade é rejeitada repetidamente, o arrependimento não pode ser substituído por justificativas. Apesar da influência de Jezabel, havia um remanescente em Tiatira que não se contaminou. Homens e mulheres que não aceitaram o engano e conservaram a fé em meio à opressão. Isso nos ensina que Deus sempre preserva aqueles que escolhem permanecer firmes, mesmo quando a maioria segue outro caminho. A esse vencedor, Jesus faz uma promessa extraordinária: autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Essa promessa aponta para o próprio Cristo. A maior recompensa dos salvos não é uma posição de honra ou prestígio terreno ou uma coroa, mas a comunhão eterna com Jesus. O maior presente do céu é o próprio Senhor. Vivemos em uma época em que muitos valorizam mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Existe uma pressão constante para adaptar a verdade bíblica com os padrões deste mundo. Mas Cristo continua chamando a sua igreja à santidade. Tiatira não ensina que não basta trabalhar para Deus. É necessário andar com Deus. Não basta possuir dons, influência e crescimento. É preciso guardar a verdade. Não basta estar ocupado com atividades religiosas. É necessário manter um coração alinhado com a vontade do Senhor. Porque é possível estar ocupado na obra e distante do Deus da obra. A igreja que vencer não será necessariamente a mais famosa da terra, mas será conhecida no céu. Não será lembrada por sua popularidade, por sua fidelidade, não será marcada pela adaptação aos valores deste século, mas pela permanência da verdade de Deus. A promessa de Cristo continua de pé para aqueles que guardam a sua obra até o fim. Aos que preservaram quando muito desistiram, aos que escolheram a santidade quando o mundo oferece atalhos, aos que permanecem inabaláveis quando há a opressão e para se conformar com este século. Mas antes de encerrar esta reflexão, existe uma pergunta que cada um de nós precisa responder diante de Deus. O que estamos tolerando que o Senhor está chamando a confrontar? O que estamos permitindo permanecer em nossa vida que o Espírito Santo deseja remover? O que começou pequeno e silencioso, mas que pode compreender nossa comunhão com Deus se não houver arrependimento? Essa carta nos lembra que Jesus continua observando sua igreja, com os olhos como chama de fogo. Ele vê além das aparências, além dos títulos, além das multidões e além das obras visíveis. Ele conhece o coração de cada pessoa e continua procurando homens e mulheres que guardam sua palavra com sinceridade. Vivemos dias em que muitos querem uma coroa sem cruz, uma promessa sem perseverança e um evangelho sem arrependimento.
Porém, Cristo continua chamando o seu povo para uma vida de santidade, compromisso e fidelidade. O Senhor não procura uma igreja perfeita, mas uma igreja arrependida, vigilante e comprometida com a verdade. Que possamos aprender com Tiatira a nunca negociar os princípios do reino de Deus. Que nosso amor não substitua a verdade, que nossa graça não elimine a santidade, que o nosso serviço nunca seja maior do que a nossa obediência. Que sejamos encontrados entre aqueles que permanecem firmes até o fim, guardando a fé, vivendo a palavra e aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo. Porque a maior recompensa dos vencedores não é apenas reinar com Cristo, mas estar para sempre com Ele. No final, o céu não será a recompensa mais preciosa. A recompensa mais preciosa do céu será o próprio Jesus. E se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário nesse vídeo e que a palavra de Deus alcance outras vidas e que venha fortalecer aqueles que precisam ouvir essa verdade. Então, diante dessa palavra no dia de hoje, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.